Não, nós tínhamos o controle do jogo, né? O primeiro tempo foi um controle do jogo e nós finalizamos muitas vezes, se não me engano, 9 no primeiro, contra 2 do Flamengo, e eles encontraram o gol numa dessas, né? Numa jogada de linha de fundo, cruzamento do Isla, o desvio do Bruno Henrique de cabeça, a entrada do Michael acabou fazendo o gol. E o Flamengo ele passou a linha e ele passa a jogar no teu erro, né? No segundo tempo nós pouco criamos, tiramos o Guga, que já tinha o cartão amarelo, estava perigoso, fizemos ali a entrada do Zarate por aquele setor, depois tentamos com o Mariano pelo mesmo setor, nós tentamos 2 atacantes por dentro, o Diego e o Hulk, né, abrindo na ponta o Keno e depois o Vargas, depois o Savarino, para o Jair adiantar e ser esse homem que organizasse mais essas infiltradas, a bola infiltrada. Depois, com a entrada do Natan, tentamos isso. O Nacho foi muito bem marcado, principalmente no segundo tempo, onde o Flamengo baixou bem a linha, né? Se você for ver jogos aqui no Maracanã, é difícil você ver algum adversário que tenha tido maior posse de bola do que o Flamengo. E nós tivemos hoje o dobro dessa posse de bola. Nós tivemos o dobro de finalizações e não foi o suficiente para ganharmos. Infelizmente, ela deu na trave no primeiro tempo, ela deu na trave no segundo tempo. E não é um jogo que você vai entrar na cara do gol toda hora, né? Ela passou raspando, o chute, eu acho que era do Guga. E não foi um jogo mal jogado. Eu acho que a gente jogou uma boa partida, merecíamos até uma sorte melhor, mas temos que enaltecer também o espírito que o Flamengo teve, jogou uma partida com muita determinação, principalmente na marcação, até fugindo bastante da característica do Flamengo, né? E no futebol o que importa mais de tudo é o resultado. Então eles, nesse aspecto aí, estão de parabéns, porque fizeram um gol e nós não fizemos nenhum, mesmo tendo maior volume de jogo. Sim, primeiro que a troca nossa do lateral, eu não quis trocar um lateral pelo outro, nós estamos perdendo, a gente tem que tentar jogar o time mais à frente dentro da condição normal de organização. Não entrou mal o Zarate naquele setor. As trocas que a gente fez depois, a saída do Keno, teve um probleminha, e a saída e a entrada do Vargas com o Savarino, para nós ganharmos profundidade, ganharmos agudez. Eles estavam bem fechados, com 2 atacantes e o Hulk vindo de trás. Então nós ficamos com o Alan, o Jair e o Hulk, porque o Flamengo estava muito recuado. O Nacho, quando ele vinha na armação, ele vinha também numa segunda função aqui, então eu poderia ter deixado o Nacho, tirado de repente o Jair ou um outro, mas eu não vejo que isso tenha sido uma questão fundamental para que perdêssemos, até porque depois pusemos o Natan também para fazer essa armação, né? São ideias que você tem, mexidas que você faz, que não acabou combinando com o gol. Se acaba a bola do Arana entrando, você empata e vira o jogo, elas são boas mexidas. Como não houve essa mudança no placar, aí elas passam a não ser as boas mexidas, o que é natural. E houve ali na saída, são coisas de sangue quente de todo mundo, e também não cabe aqui falar o que disse, o que não disse. Isso é coisa interna que a gente resolve internamente. Se a gente vai tirar proveito disso ou não, só o tempo lá na frente vai dizer. Sim, porque nós estávamos errando um passe e reclamando de si próprio. Isso aí acontece, então você tem que tentar se concentrar no jogo e saber que o passe, o erro faz parte do jogo, e estava pedindo mesmo, mas o time não fez uma má partida, não fez um jogo nervoso. Aí reclama-se da arbitragem, não da arbitragem em lances de jogo, ele foi uma arbitragem muito boa, mas da passividade, né? O goleiro cai 2, 3 vezes, você acresce o tempo, tudo bem, mas você esfria jogo. Você está naquele ímpeto, bola na trave, vai, escanteio, vem, você esfria o jogo. Não adianta você dar 2 minutos no fim, porque dos 7 final, se você cronometrar, não tem a metade, não anda.
Então foi nesse aspecto que os jogadores ficaram nervosos em campo, pela passividade da arbitragem em cima da cera que o Flamengo fez. Foi só isso. Agora, eles estão no direito deles, né? Tinham o resultado e fizeram por onde merecer, e administraram dessa forma. Eu não sou contra, cada um tem a sua maneira. Eu mesmo já fiz diversas vezes do mesmo jeito, então a gente não tem que chorar nada. Mas, que dúvida, muito duro pela frente. Mesmo que você tivesse ganho, ainda teria um campeonato não tão duro, mas com a derrota tem um campeonato difícil, que são hoje 10 pontos e podem virar 4, desde que o Flamengo vença o Atlético Paranaense lá e o Grêmio lá, que hoje lutam lá na parte de baixo. Então, não sei se é mais difícil jogar com quem luta pela parte de baixo ou pela parte de cima. São jogos difíceis. Vamos ver a próxima rodada, o término da próxima rodada, se a gente também faz por onde ter a nossa vitória, que é outro jogo duríssimo que a gente tem em casa, e depois ver o que acontece. Agora, continuamos líder, sabendo que derrotas fazem parte da competição. Hoje era um jogo decisivo, e nós perdemos um jogo decisivo, mas jogamos bem, na minha ótica. Fizemos um jogo, na maior parte do tempo, com controle do jogo. Lógico que no final você vai dar um ou outro contra-ataque, como aconteceu no lance do Rodinei, ou num outro lance, mas no geral nós tivemos o controle do jogo e o Flamengo soube administrar bem a vantagem que teve. Nós não entramos em campo nervosos, nós entramos em campo para jogar o jogo, nós tivemos o controle do jogo. Até tomar o gol, o Flamengo não tinha finalizado, 25 minutos sem finalizar. Então você tem o controle total do jogo, né? Já tinha dado bola na trave, já tinha, por um detalhe ou outro, não feito o gol. Era uma questão de tempo para você fazer o 1-0, mas aconteceu num lance aqui, um lançamento lá na direita, o Isla cruzar, o Bruno Henrique ganhar, o Michael fazer o gol, e aí mudou o contexto do jogo. Você não vai ver, ou dificilmente vai ver nesse campeonato, uma equipe vir aqui e ter o dobro de finalizações do Flamengo, o dobro de posse de bola, se bem que isso não ganha jogo. Mas o Flamengo hoje ele soube jogar um jogo diferente do que geralmente ele joga, né? Nós temos a nossa proposta, executamos a nossa proposta e infelizmente não foi um dia favorável a nós, né? Mas longe de ter jogado uma má partida. E o nervosismo na partida ele veio de acordo com o desenrolar do jogo, né? Daí quando você quer acelerar o jogo e o adversário quer desacelerar, lógico que entra o fator emocional, o fator nervosismo dentro do campo. E isso aí geralmente ele entra para aquele que está perdendo, que no caso era a gente hoje. Isso é uma coisa fatídica, né? Nós temos que sair daqui hoje energizados e não ter perdido nem um pouco de energia, entender que o campeonato é duro assim, mas que não tem tempo para você ficar chorando e se lamentando. Quarta-feira você tem que estar com o teu limite máximo de energia, de motivação, de tranquilidade para poder exercer uma partida de futebol, jogar uma partida bem jogada, e aí você fica próximo do resultado, né? Vamos pensar jogo a jogo. Eu sei que nós temos 3 jogos em casa, mas nós vamos jogar um por vez. Vamos direcionar no jogo de quarta-feira. Boa noite. É fundamental. Nós, com a torcida, somos muito mais fortes e conseguimos coisas maravilhosas junto com o torcedor há muito tempo. E se Deus quiser vai permanecer assim. Quarta-feira a gente está todo mundo junto mais uma vez, trabalhando, né? Porque o torcedor ele não vai lá se divertir, ele tem a missão dele, que é de ser campeão junto com a gente. Então é passar essa energia para dentro do campo e nós passar para a arquibancada toda a entrega também que eles têm colocado. Obrigado, Cuca. Boa noite. Bom final de semana.